Com literalmente todo o time reserva, o Inter é derrotado no Beira-Rio para um Flamengo que praticamente se preparou, teve a oportunidade de treinar no campo do Beira-Rio hoje para o jogo de quarta-feira. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Inter foi escalado hoje com Antony, Alain Benítez, Clayton, Vitor Gabriel, Brian Aguirre, Richard, Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado, Ener Valencia e Borré. Não sou acostumado aqui a falar a escalação do time rival, né? A gente só fala quando a gente acha interessante aqui analisar, mas não assim no início. Mas eu vou aproveitar para fazer diferente hoje, eu vou falar do Flamengo também, tá? O Flamengo foi com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton, Saul, Jorginho, meu Deus, né, cara? Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro. Eu acho que pode ser que mude o ataque, né? Não sei, pode ser que é possível que o Bruno Henrique comece jogando, mas de resto, de repente alguma coisa ali na zaga muda, né? Mas é praticamente o time titular do Flamengo, tá? E ver como é que foi a estratégia diferente hoje do Flamengo. Só começou com o Pedro, né? Começou com o Pedro hoje. Mas o Flamengo foi, dá pra dizer que foi com o time titular. De repente vai jogar o Alexandro na quarta, enfim, foi praticamente o time titular. Alguns pontos, tá? Eu entendo que o Inter hoje, e a gente falava isso, eu entendo que o Inter não ia levar esse jogo tão a sério, beleza. Eu entendo que realmente pro Inter não valia nada essa partida, e quando eu digo não valia nada, eu não tô diminuindo o peso do Brasileirão. O que eu tô dizendo o Inter não tava nem aí pra partida. Vamos ser sinceros aqui, o Inter não tava nem aí, tá? O que a partida valia, mas o Inter não tava nem aí. Mas o que a partida valia pro Inter era tu ficar mais próximo de um G6, que uma vez que tu caiu na Copa do Brasil, e se tu cair na Libertadores, que é uma possibilidade, tu tem que tentar o G6 para tentar no ano que vem estar de volta na Libertadores, né? Eu gostaria muito que o Inter estivesse na Libertadores de novo ano que vem. Então o Inter deveria brigar, além das posições, né? Além de que um clube do tamanho do Inter deve sempre brigar pelas primeiras posições. O Inter não tem risco de cair realmente, o Inter não briga por isso, mas tu fugir daquela parte de baixo. A derrota não acaba o mundo no Inter, porque o Inter fica também nessa parte ali. O Inter é meião de tabela, tá? O Inter tá no meio da tabela. O Inter tá, só pra deixar bem claro aqui, 12º, tá? Tivesse ganho, de repente já tá ali em 10º, né? O 9º, o 8º. Então a derrota ficou em 12º. Contra um Flamengo que é líder. E talvez começa a encaminhar um título brasileiro, ou tá cedo pra dizer isso. Mas a campanha, olha, o Flamengo tá muito, realmente, à frente aí, tá? O Cruzeiro, infelizmente, teve alguns tropeços, né, pra sua torcida. Infelizmente, teve alguns tropeços, né? O Palmeiras também tá oscilando demais. Se o Flamengo continuar essa pegada, a tendência é que vai ser difícil de perder essa liderança, tá? Mas o Flamengo vai estar até o final brigando por esse título, tá? Se Cruzeiro e Palmeiras se descuidarem, daqui um pouco o Flamengo até confirma virando um líder aí, porque ainda não teve nenhum líder isolado no campeonato, mas o Flamengo tá muito bem. Eu entendo que o Inter realmente esse jogo não valia, eu entendo que o foco é quarta-feira, eu entendo. Já teve outras vezes em prévia de Copa, e aí eu vou lembrar contra o Fluminense, acho que até naquela época que o Inter tinha a decisão na quarta contra o Bahia, ou quinta era contra o Bahia, no meio de semana contra o Bahia, o Inter foi com metade do time titular e parece que os jogadores não estavam bem, né? Porque a cabeça estava no jogo do meio da semana. Parece, né, aquela coisa dos jogadores não tão focados, os jogadores estão desligados e tudo mais. E talvez isso até fosse acontecer se fosse com o time titular, enfim. Mas, cara, eu acho que não foi usado da forma correta, tá? O que tu poderia ter feito? Tu poderia fazer testes e ver quem tem mais risco de lesionar. E esses tu não bota pra jogar. Esses realmente tu poupa. Ou então o Alan Patrick, que é um cara óbvio que tu vai poupar. Talvez até o Alan Rodrigues, sabe? Poupa alguma coisa ali na zaga. Mas a cabeça, tipo, o Ricardo Matias. Por que poupar? É um guri. Tá, ele se lesionou e tudo, teve um passado de lesão, mas ele tá voltando agora. Pra que poupar? Daqui a pouco ele faz gol hoje, pega a confiança, entendeu? Então eu acho que o Inter administrou mal, porque o Inter poderia ter tentado pelo menos buscar um empate hoje, ou até pro Inter tentar realmente fazer esse jogo ser uma propaganda de quarta. Tentar usar esse jogo pra chamar a torcida pra quarta, porque se ganha hoje, meu Deus. Cara, perdendo hoje, e tendo todos esses resultados ruins que tá tendo, sendo eliminado pelo Fluminense e não jogando nada nos 2 jogos na Copa do Brasil, e quando jogou ainda foi insuficiente, tá? Não vou dizer que não jogou nada nos 2, mas o melhor que o Inter deu no Maracanã foi insuficiente, foi muito insuficiente. Aquele não pode ser o nosso melhor.
ainda assim a torcida vai acreditar. Mesmo com todos os resultados ruins, mesmo com as más atuações, a torcida vai acreditar. Mesmo hoje, eu sei que quarta-feira vai ter as Ruas de Fogo e a torcida vai estar acreditando. Nós vamos assistir, vamos torcer. Mesmo que a gente não tenha argumentos, talvez tantos assim, para defender uma classificação. Então por que não usar esse jogo como uma propaganda para quarta-feira? Por que não querer que esse jogo fosse, não, vamos chamar a torcida e vamos ganhar essa partida e fazer bonito? Não. Então o Inter vai com um time todo reserva, um time que nem tem entrosamento junto, né, com jogadores ali que talvez nem tinham tanta confiança para jogar, contra uma máquina que foi o Flamengo. Então era óbvio que o time ia ter problemas no meio campo, era óbvio que o time ia ter problemas para marcar, para criar então, imagina, né? E o Flamengo com contra-ataques, com lançamentos, enfim. O Flamengo abre 2-0 com 10 minutos de jogo, entendeu? O Inter correu o risco de ter que tomar uma goleada histórica. Bom, o segundo tempo tá 3-0 pro Flamengo. Então tu vê ali um Flamengo que treinou. Foi um treino de ataque do Flamengo. O Flamengo conseguiu treinar o seu ataque, conseguiu treinar o seu meio campo, conseguiu treinar conhecendo o campo do Beira-Rio, conseguiu pegar a sua confiança e fazer um baita jogo para quarta-feira. Então foi um treino do Flamengo contra os reservas do Inter. Porque o Flamengo deu um show. O Flamengo abre 2-0 aos 11 minutos do primeiro tempo, mata o jogo ali, e no segundo tempo, né, até o Inter... Aí que tá também um problema. Só que aí o Roger coloca alguns titulares no segundo tempo. E aí, cara, fica meio tipo, o Roger se perdeu, né? Pô, o Roger se perdeu, a estratégia do Inter se perdeu. Então daí ele coloca alguns titulares no segundo tempo, né? Olha só, ele colocou, né, o Thiago Maia, ele colocou o Bernabé, ele colocou o Wesley, ele colocou o Alan Rodrigues, quando o jogo já estava decidido, entendeu? Então não deu pra entender muito bem, porque não colocou no começo, né? Não deu pra entender muito bem o que o Roger quis fazer. E mediante a todos esses fatos aqui que eu disse, o Inter não tá nem aí pra partida, o Inter ir com um time completamente reserva, o Flamengo ir com um time titular, o Inter ter só colocado os titulares quando o jogo já estava decidido, então mesmo que tenha tido algumas finalizações e até fez um gol, não adiantou de nada. O Inter, pra mim, fez a leitura errada da partida e perdeu uma oportunidade. Eu acho que o Inter perdeu uma oportunidade de chamar a torcida. E mediante tudo isso aí, eu acho que é meio lógico que os reservas do Inter, com muitos jogadores ali que estão até talvez sem confiança, pra jogar. Olha quanto tempo o Antony já tava aí sem jogar. O cara foi titular, tão criticado, ser titular hoje. Contra um Pedro no ataque, contra um time com Arrascaeta, Jorginho. Cara, foi um treino do Flamengo contra os reservas do Inter. Essa que é a grande verdade, não tem muito o que dizer. O Inter jogou fora essa partida, o Inter rasgou essa partida. E se administrou bem mal. O Inter não tava nem aí pra essa partida. E o Flamengo aproveitou. O Flamengo conseguiu treinar, né? Hoje foi um treino do Flamengo contra os reservas do Inter. Não tem, na verdade, muito o que dizer dessa partida. Não tem muita história essa partida. A história é essa. Eu acho que deu pra resumir bem o que foi. Porque o jogo foi isso. O jogo foi isso, tá bom? Valeu. E amanhã mesmo vamos ter live aqui, tá? Pra fazer já uma prévia. Começar a falar de Inter e Flamengo do jogo da quarta-feira.